Salve, salve! Meu nome é Matheus Nadon, sou residente de neurocirurgia da UEL, atualmente no R2. Vou começar a postar uns vídeos aí, alguns conceitos que eu acho interessantes, né, para quem curte neurorádio e neurocirurgia, né? E esse primeiro vídeo aqui eu quero mostrar a taxa de progressão, assim, radiológica, não a taxa, né, mas a diferença, né, a progressão, assim, macro, grosseira de um GBM, né, radiologicamente falando. Alguns conceitos em neuroanatomia e alguns nuances aí, as principais, nem nuances, né, as principais sequências aí em ressonância, né? Primeira tomografia aqui, então, pessoal. Esse paciente manifestou o quadro com AIT, né? Prejuízo de conteúdo de consciência, né? Principalmente linguagem, um déficit focal de medial esquerdo aí, transitório, tá? A outra toma aqui agora. A diferença entre as tomas são 2 meses de evolução, né? E fica claro aqui, né, senhores, a alteração grosseira aqui nessa segunda tomografia, né? Na primeira tomografia a gente tem uma discreta assimetria de centro semioval aqui, né? Um edema vasogênico sutil aqui, e aqui a gente já tem um baita edema vasogênico, né, que toca aí o central core, né, a região de núcleo capsular, né? Lembrando aqui que a cápsula, a região de núcleo capsular, né, o central core aqui a gente tem o núcleo caudado, né, o núcleo lentiforme, lateral, né, porção lateral do núcleo lentiforme é o putamen, medial seria o globo pálido, né, e mais medial ainda o tálamo aqui, né, pessoal? Esse tem uma aqui. As fibras de confluência da cápsula interna, né, que se organizam, né, coroa radiata e centro semioval, né, corno anterior, joelho e corno posterior. Lembrando que corno anterior aqui passam fibras mais, digamos assim, cognitivas, né? Trato frontal cerebelar, frontotalâmico, frontopontino, né? O joelho, mais fibras córtico-nucleares, né? Fibras com origem cortical em direção a núcleos de pares cranianos no tronco, né? E a porção mais posterior aqui, a gente divide, a corno posterior a gente divide na metade anterior ao ventral, que seria trato piramidal, né? Principal via eferente, né? Origem de giro pré-central, né? E mais posterior aqui, fibras mais receptivas, né? Giro pós, espino talâmico e de origem de giro pós-central, né? Subindo aqui, ó, mais uma nota anatômica, a gente consegue ver aqui o ômega invertido, né? Que seria a motora da mão, né? Giro pré-central, né? Sulco central, o giro anterior ao sulco central é o giro pré-central, né? Posterior ao sulco é o giro pós-central, né? Área motora primária, área sensitiva primária, né? Lembrando aqui, ó, que o sulco frontal superior termina no sulco central, ó. É uma tendência, né, digamos assim. Enquanto o giro frontal inferior, o sulco frontal inferior termina no sulco pré-central. Então, sulco pré-central, sulco central. Anterior ao sulco central, giro pré-central. Posterior ao sulco pré-central, giro pré-central. É uma saladinha cognitiva, mas com o tempo fica mais claro. Bom, continuando aqui, eu coloquei a mesma tomografia prévia aí para ilustrar um contraste com a ressonância, né? A gente já vê aqui que a ressonância não tem esse halo de hiperdensidade aqui que tem na tomografia, né? E aqui a gente vê que delimita muito melhor a lesão, né? No caso aqui, essa sequência é um T1 pós-contraste, né? A gente tem aqui o halo capsular, né? Corado pelo contraste, com centro necrótico, né? E como que eu sei que é um T1? Como que você reconhece um T1? Né? A ressonância eu não sei quantas vezes mais complexa que a tomografia e muito mais interessante também, né? É, a captação da imagem depende do tempo de relaxamento e de saturação de cada tecido, né? Saturação frente aos campos magnéticos, né? B0 e B1, né? B0 estático, B1 dinâmico, e o tempo de captação da imagem, que momento que você capta a imagem, né? Você vai ver que tem sequências mais precoces e sequências mais tardias, né? E isso tem relação principalmente com a perda de vetorialização, né? A perda energética, né? A liberação energética, né? Manifestada pela inversão, né? Dos vetores, em que isso é captado pela ressonância, né? Então, no T1, a gordura, né, principalmente a substância branca, que é mais rica em axônio, portanto, tem mais gordura, né, fica com um hipersinal relativo ao líquor, né, que tem um T1 longo, né? Então, gordura tem T1 curto, tem hipersinal, e o líquor tem T1 longo, tem hipossinal relativo. Enquanto o córtex tem essa intensidade de sinal aqui mais ISO, assim, né, mais intermediária, fica com um cinza mais ou menos. Aqui, eu coloquei outra sequência, né? Que sequência que é essa, pessoal? Para dar um contraste aqui, ó. Coloquei o mesmo T1, né? Então, essa aqui é uma sequência T2, tá? Por que eu sei que é um T2? Como é que você identifica um T2? T2, pessoal, grava, é para ver água. T2 vê água, ponto. Eu sei que é um T2 porque a substância branca adquire esse sinal mais fraco, né? Um hipossinal, e o líquor tem esse hipersinal relativo. Isso se dá, né, principalmente aí, pelo tempo de cada tecido e pelo tempo de captação, né? E alguns princípios em física também chamados de corrência de fases, enfim. A gente vê que não é uma sequência tão anatômica quanto T1, né? Que a delimitação aqui é bem inferior, né? Mesmo se fosse um T1 sem contraste, daria para ver melhor a lesão. Tem muita sobreposição aqui, né? Até mesmo porque você tem bastante água livre na lesão, que prejudica a delimitação da lesão, né? Aqui, outro T2, né?
E essa aqui é outra sequência, muito importante também. Esse aqui é o flare, pessoal. Flare é uma sequência ponderada em T2. Aí que entra os nuances da ressonância, né? Como são tempos, e a diferença são os tempos, e eu decido o quanto eu saturo ou o quanto eu mantenho a magnetização, a vetorialização do hidrogênio. No caso, a gente consegue um flare aumentando, modificando o tempo de eco e tempo de repetição. Todas, na verdade, a gente modifica o tempo de eco e tempo de repetição. Mas especialmente no flare, a gente consegue apagar o sinal do líquor, de água livre. Né? A gente apaga esse sinal. Então, o flare, ele segue o racional do D2, em que a substância branca é preta, mas eu apago o líquor. Né? Então, para quem está animado aí, quem está iniciando o estudo da ressonância, da radiologia, o primeiro passo é, sem dúvidas, memorizar as principais sequências, né? Sendo elas, então, vou colocar aqui, ó, ressonância. T2, né? Flare, que é uma sequência ponderada em T2, e T1, né? Então, no T2, a substância branca é preta e o líquor é branco. No flare, a gente mantém o padrão da substância branca preta, né? Só que a gente apaga o líquor, né? Então fica preto também. No T1, a substância branca é branca e o líquor é preto. Memoriza isso, esses principais, assim, são as primeiras sequências, né? A gente tem outras sequências também, que eu vou falar mais pra frente, assim, é o plano, né? Que seria a sequência de difusão, né? A sequência do mapa de ADC e a sequência de SWI. Tenha em mente, assim, que cada um vai ter a sua, digamos assim, a sua intenção, né? Essas sequências aqui, a gente chama de sequências morfológicas, né? E essas daqui a gente chama de sequências... A gente não, né? Sei lá, tipo, a definição, assim, né? Funcionais. É isso. Não ficou tão bom assim, sei lá. Essa discussão, não sei, na verdade. Quem curtiu, curtiu. Quem... Enfim. É isso. Tamo junto. Fiquem com Deus e bons estudos.